Obrigado, Jesus, pela Tua presença no nosso meio. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua palavra que nós vamos ouvir agora. Quantos amam a palavra de Deus? Amém? Espero ser breve nessa palavra. E hoje eu quero falar um pouco mais sobre o fogo de Deus. Casei, irmãos, amém? Quantos podem dar glória? Meu amigo, é muito bom, né? Casal, pastor, caramba. Ô Flávio, mano, casa logo, mano. Tá louco? É muito bom, mano. Deus é bom, então eu tô renovado. E interessante porque quando você caminha com Deus, não importa o momento que você está passando, Ele sempre está falando e fazendo algo. Ele sempre está falando. Se preocupe quando você está vivendo uma mesmice e quando você não está ouvindo a voz de Deus. Não é porque Deus parou de falar, talvez é você que parou de ouvir. Deus sempre está falando algo, Deus sempre está trabalhando. A Bíblia fala que Ele trabalha mesmo enquanto nós dormimos, ao nosso favor. E eu quero compartilhar um pouco daquilo que Deus vem falar no meu coração, falou especialmente nessa viagem também. E o tema da pregação é em chamas. Quantos querem queimar por Jesus? Diga amém. E quando nós falamos em chamas, nós não podemos não falar da vida daquele que mais queimou nessa terra. Daquele que queimou, daquele que viveu de uma forma constante, de uma forma intensa e nos ensinou como andar em chamas, como andar no fogo de Deus. Quando Jesus ele vem para a terra, e você sabe muito bem disso, ou deveria saber, Ele não veio somente para salvar o seu povo, apesar de que isso é muito bom. Quantos são salvos aqui? Você está salvo em Cristo. Ele não veio apenas para salvar, mas o seu plano era muito maior. O seu plano era muito melhor. Era algo maior, era algo muito mais amplo. Era algo, de fato, para que você pudesse viver essa vida que você vive antes de Jesus voltar, para que você vivesse de forma plena e abundante. E não apenas esperando que Jesus volte, reclamando da vida e não vivendo aquilo que Deus tem para você viver aqui. Já foi falado muitas vezes, você sabe que o seu destino e a vontade de Deus para as nossas vidas não é que nós venhamos ir para o céu, mas é trazer o céu para a terra. Quantos concordam com isso? Amém? E através da vida de Jesus, nós aprendemos como andar em chamas. A palavra de Deus fala lá em Mateus 4, 23, eu vou passar rápido, tem muitos versículos hoje. Mateus 4, 23, se você quiser abrir, ele diz assim: percorria Jesus por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Então Jesus ele estava em constante movimento pregando o evangelho do reino. Não apenas o evangelho da cura, não apenas o evangelho da libertação, não apenas o evangelho do amor, mas o evangelho do reino. O evangelho do reino, ele é o pacote de tudo isso, de tudo aquilo que nós temos para receber aqui nessa terra através de Jesus. E ele pregava o evangelho do reino. Jesus ele vivia uma vida, um estilo de vida totalmente sobrenatural. Por onde ele passava havia cura, por onde ele passava havia transformação. Por onde Jesus passava, algo novo acontecia. Foi por isso que eu falei, na presença de Deus, coisas extraordinárias podem acontecer. Aonde Jesus está, coisas extraordinárias podem acontecer. Jesus nos ensina, de fato, como ser a imagem e semelhança do Pai. Eu acho muito legal isso, o nosso entendimento de que Jesus não viveu o que Ele viveu apenas por Ele ser o Filho de Deus. Porque Jesus ele era 100% Deus, mas Ele era 100% homem. E nós começamos a ler os evangelhos e a gente aprende, vê Jesus ali com uma vida de oração intensa, uma vida de jejum intensa, uma vida devota a Deus, uma vida de devoção e uma vida de entrega a Deus completa. Então ele não recebeu isso apenas por causa de que ele era filho de Deus. Como diz a palavra lá em Hebreus 4,15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém temos um como nós, a nossa imagem e semelhança, que em tudo foi tentado, mas foi sem pecado.
Então, se você tem alguém para se espelhar, muito mais do que seu discipulador, o seu líder, que são também espelhos e devem ser espelhos para você, mas se tem alguém para nós nos espelharmos, é na vida de Jesus. Ele tudo foi tentado. Então não existe nada, se você acredita totalmente na palavra de Deus, que é incrível, existe uma geração agora que ela não acredita totalmente, ela acredita em partes na palavra. Mas se você está aqui, você acredita totalmente na palavra de Deus, a Bíblia fala que em tudo ele foi tentado. Então não tem nada que você não seja tentado hoje, que Jesus não foi tentado também. Justamente para nos mostrar que nós podemos sim ser imagem e semelhança de Deus. Justamente porque Jesus sabia o que nós iríamos passar aqui na terra, as aflições que nós iríamos passar aqui. E nós podemos olhar para Ele como modelo em que tudo foi tentado, mas teve vitória. É por isso que existe vitória reservada para você. Porque se Jesus venceu, nós vencemos, amém? Quantos creem nisso? E Jesus, ele era totalmente empoderado. Jesus, ele não era assim porque ele era filho de Deus. É impressionante, Jesus, ele tinha uma vida muito intensa, desde adolescente. Ele era tão intenso que ele ali sabia a Torá, ele sabia a Bíblia ali, de cabo a rabo, ele estudou, que ele ia para a sinagoga discutir ali com os fariseus, adolescente. Ele tinha uma vida totalmente intencional e intensa naquilo que ele ia cumprir anos depois. Ele buscava, enquanto ele ia de manhã pregar o evangelho e trazer cura, libertação e trazer transformação, à noite ele passava horas orando, a ponto dos discípulos dizerem para ele: Senhor Jesus, nos ensina a orar. O maior ato de liderança sempre vai ser o exemplo. Não é apenas mandar ou falar, mas o exemplo. Jesus, ele não deu um curso de oração, ele orava. Jesus, ele não deu um curso de jejum, ele jejuava. Isso causava um impacto, porque imagina, você está andando com um homem que você vê coisas extraordinárias acontecendo, como você não vai querer viver aquilo que ele está vivendo? Como você não vai querer fazer aquilo? Jesus, ele despertava isso nos discípulos. E esse é o desejo dele para mim e para você, despertar isso em quem está do nosso lado, despertar isso nas pessoas que estão no nosso trabalho, despertar algo novo nas pessoas que passam próximo de nós, despertar algo, e não simplesmente que nós venhamos viver uma vida como simples seres humanos normais, que fazem tudo certinho, mas que não impactam a vida de ninguém. Jesus nos ensina isso através da sua vida. Então Jesus, ele pega e ele ensina as mesmas coisas para os seus discípulos, ele os treina, os discipula na realidade do reino de Deus. E eu fico imaginando quando Jesus diz que ele vai morrer na cruz, e tem uma hora que ele até repreende a Pedro, né? Porque Pedro estava ali querendo afastar Jesus do seu propósito. Eu imagino que os discípulos começam a ficar um pouco desesperados, porque e agora? Como serão as nossas vidas quando Jesus morrer? O que vai acontecer? Está tudo muito bom, a gente está aqui na nossa zona de conforto, a gente vai caminhando, ele diz para onde a gente tem que ir, está tudo muito bom aqui, porque ele está nos liderando, é melhor com ele do que sem ele. Eu fico imaginando eles desesperados um pouco, tantos que alguns tomaram algumas decisões erradas, se precipitaram como o próprio Pedro, depois que tudo aconteceu. Porque eles não tinham entendido que na verdade o reino estava dentro deles. O reino, ele não estava apenas em Jesus, mas Jesus estava querendo ensinar para eles que havia algo dentro deles. Se tem algo em que você deve buscar e crescer, é crescer para dentro. Quanto mais você cresce para dentro, mais você cria raízes, e vai ser natural aquilo que você vai expressar fora de você. Então havia um reino, o próprio Jesus fala: o reino de Deus não está aqui, não está acolá, ele está dentro de vós. Mas os discípulos ainda não tinham entendido isso. Até que em dado momento, você sabe que Pedro, ele teve uma revelação. Depois de muito errar com Jesus, ele tem uma revelação, ele diz: pois também eu te digo, depois que Pedro tem a revelação que ele é o Filho do Deus vivo, ele é Cristo, Jesus chega para ele e diz: pois também eu te digo, Pedro, que sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu já ouvi histórias, acho que teologicamente, que inclusive a Igreja Católica parece que considera Pedro como o primeiro Papa, né?
por causa desse versículo, como se ele fosse. Mas isso aqui não se refere a Pedro, isso se refere à sua igreja. Quantos são igrejas de Jesus aqui? Diga amém. Isso se refere à revelação que Pedro teve, sabe? Quando você tem a revelação que Jesus Cristo é o Filho de Deus, quando você conhece a Ele, você se conhece e o sobrenatural se torna normal na sua vida. Quanto mais eu conheço a Deus, quando eu tenho revelação, é por isso que você precisa ter a sua própria revelação. Não adianta você querer a revelação do seu líder, do seu discipulador, do seu pastor. Você tem que ter responsabilidade de buscar a sua própria revelação, de buscar em Deus. E a Bíblia fala que o reino de Deus é tomado por esforço. A Bíblia nos ensina que isso tem a ver com sacrifício, tem a ver com busca. E não é tão difícil assim como nós pensamos. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. É isso que ele diz para mim e para você, a minha eclésia, a minha igreja poderosa, que não tem a ver com as quatro paredes como o homem fez, não, a minha eclésia, que aonde ela chega, ela causa transformação. Aonde a minha eclésia chega, algo novo acontece, porque ela é imagem e semelhança minha, ela é minha noiva. E a pergunta que eu faço a você nessa noite, será que nós nos parecemos com Cristo? Porque Ele nos desafia e Ele não torna impossível ser aquilo que Ele fazia, pelo contrário. Ele nos diz que nós faríamos obras maiores. Ele liberou essa palavra. Até a morte de Jesus, após a morte de Jesus, algo novo é liberado para um propósito. Qual é o propósito? Portanto, ide e fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que os tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então imagina, os discípulos desesperados, eles já estavam desesperados porque Jesus tinha morrido. Além de tudo, Jesus vem, tem um encontro com eles ali, de forma sobrenatural, e diz assim, agora vão e façam discípulos de todas as nações. Imagina, cara, a gente não conseguiu, os discípulos saíam às vezes para orar pelas pessoas, eles nem conseguiam orar e trazer cura, às vezes não conseguiam expulsar demônios. Jesus dizia, cara, vocês precisam aprender muito, vocês têm pouca fé, olha, essa casta aqui só sai com jejum e oração. Então imagina o desespero deles naquele momento. Agora a gente vai ter que batizar, fazer discípulos e fazer discípulos de todas as nações, batizar as nações. E é nessa parte que eu entro sobre o batismo. Conversava com a pastora algum tempo atrás, acho que foi ano passado, falando sobre o batismo e como a gente precisa ter essa revelação do batismo nas águas, mas também do batismo no Espírito Santo. Eu lembro que quando eu fui batizado, na verdade, tempos atrás, anos atrás, eu tenho a impressão que parece que as pessoas elas buscavam mais o batismo pelo Espírito Santo. Havia um entendimento maior, havia uma busca maior para isso. E uma das coisas que eu mais queria, depois que eu fui batizado nas águas, eu não fui logo batizado no Espírito Santo, mas eu queria ser batizado, eu queria falar em línguas. Eu queria aquele poder que as pessoas diziam que é diferente. Até que em um dado momento, eu não esqueço desse dia, eu estava numa conferência de crianças aqui servindo e o Senhor me batizou. Eu comecei a falar em línguas. Quando você é batizado no Espírito Santo, cara, tudo é transformado. É um outro nível, é um negócio inexplicável. Alguém pergunta, quando é que eu sei que eu fui batizado no Espírito Santo? Então você não foi batizado, porque você não sabe. Porque é quase que palpável a experiência. É quase que palpável a experiência do batismo no Espírito Santo. Mas vamos falar sobre batismo. Estava estudando e lendo um pouco. Na antiga aliança existia um tipo de batismo que era feito para purificação e para o arrependimento, como por exemplo o exemplo de Naamã, que o profeta chega e diz para ele, para você ser curado da lepra, você precisa ali mergulhar 7 vezes e tal. Você conhece a história. É um exemplo de batismo no Antigo Testamento. Até que depois, centenas de anos sem profeta, João Batista vem e ele começa um novo tempo ali, na verdade, antes de Jesus, e ele começa um outro tipo de batismo, que é o batismo ao arrependimento. Então Jesus ainda não tinha chegado, aquele batismo só era ao arrependimento. Ele dizia, arrependei-vos,
Até que chega alguém diferente. Até que chega alguém que inaugura um novo tempo. Alguém que chega com poder e autoridade. Essa pessoa tinha tanto poder e autoridade que quando João Batista vê ele de longe, ele reconhece que havia algo diferente naquele homem. Havia algo diferente. Jesus, ele inaugura uma nova era. Mateus 3,11 diz: em verdade, eu, João Batista falando, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Presta atenção nisso aqui. Ele vai batizar agora com Espírito Santo e com fogo. Antes, as pessoas eram batizadas ao arrependimento. Era algo legal, algo bacana, algo até difícil de se fazer talvez, depois de tantos anos sem profeta. Mas quando Jesus vem, ele diz: esse aqui vai te batizar com o Espírito Santo. Mas não somente com o Espírito Santo, ele vai te batizar com fogo. Fogo de Deus. Você nasceu para queimar por Jesus. A essência do batismo no Novo Testamento não é somente para o arrependimento, mas é para liberar o Espírito Santo e o seu poder. Tudo aquilo que Jesus fazia e faz até hoje é liberado sobre a minha vida e sobre a sua vida através do batismo no Espírito Santo. Não é apenas um batismo para liberar os frutos do Espírito para você, mas é um batismo que tem uma função completa, uma função plena, que libera os dons do Espírito sobre você, que libera uma igreja que faz algo diferente, uma igreja que ela é olhada pelo mundo e as pessoas ficam: cara, o que é isso? Que loucura é essa? Eu vi algo interessante esses dias. Sabe, se as pessoas às vezes não veem você como um louco em alguns certos momentos, tem alguma coisa errada com o seu cristianismo, porque o evangelho é loucura. O evangelho é poder de Deus. Não que você vai ser o louco no seu trabalho, irresponsável, não isso. Mas tem momentos que Deus quer te usar, tem momentos que Deus vai fazer coisas loucas através de você, que as pessoas vão ficar assim: o que é isso? O que aconteceu aqui? O que está acontecendo, cara? O que é isso? Você orou por mim, eu fui curado? O que é isso? Você orou pela minha mãe que estava enferma? Cara, como é que você consegue? Você ganha um salário menor que o meu, e que provisão é essa no seu casamento? Que provisão é essa na sua vida, na sua família? O que é isso? Aí você vai dizer: isso é o poder do Espírito Santo. Receba agora. A pessoa cai no chão, aí o trabalho de todo mundo e o teu chefe. Sabe, imagina essas coisas loucas. Porque era assim que acontecia com Jesus e com seus discípulos. E a grande comissão, como alguém diz, não é uma grande sugestão. Ela não é para determinadas pessoas. Ela não é somente para esse tipo de pessoa, somente para quem é pastor, quem tem credencial. Não, a grande comissão é para todos, amém? Para todos nós. Então, onde você estiver, você está fazendo parte, se você quiser, da grande comissão. Da grande comissão. E para cumprir a grande comissão, você precisa estar cheio do Espírito Santo. Então imagina os discípulos desesperados. Como é que nós vamos discipular as nações? Lucas 24, 49, Jesus vem com refrigério sobre tudo isso e diz: eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Jesus começa a dizer: olha, em outros versículos, em outras passagens diz: eu não vou deixar vocês órfãos, eu não vou deixar vocês sozinhos, não se preocupem, deixa comigo, deixa com o papai. Eu estou indo, mas eu estou deixando também algo poderoso em que vocês vão poder ser ali usados por Deus. O mesmo Espírito que habita dentro de mim vai habitar dentro de você. Sabe, não existe vida nova sem o batismo com o Espírito Santo. Eu quero dizer para você, eu estou convencido disso, que não existe uma igreja poderosa e gloriosa que não é cheia do Espírito Santo. Não existe. Se nós dizemos que somos uma igreja cheia do, nós dizemos que somos uma igreja relevante, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Não existe igreja relevante. Sabe? Não existe. Por isso que você tem que se sentir privilegiado de estar num lugar em que nós, de fato,
oramos e clamamos pelo poder do Espírito Santo. Que não é só teologia, não é teologia vazia, não é só Bíblia, não. A Bíblia fala que enquanto os discípulos andavam, após eles receberem o Espírito Santo, eles eram seguidos de sinais e maravilhas. Tudo aquilo que eles pregavam, depois se mostrava na prática. Tudo aquilo que Jesus pregava e ensinava, ele mostrava na prática. Paulo fala que ele não usava de palavras persuasivas, não, mas ele era cheio do poder de Deus, ele pregava em poder, apesar de ser um homem extremamente inteligente. O que adianta você ser cheio da Bíblia e não ser uma carta viva e não ser a Bíblia viva? Eu quero te dizer que não existe vida nova sem o batismo com o Espírito Santo. E eu quero fazer um exemplo. Vem cá, Davi, eu quero mostrar um exemplo para você. Sobe aqui rapidinho. A Bíblia fala lá em Romanos 6,4: de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, o batismo, quando você é batizado nas águas, quantos foram batizados nas águas aqui? Diga amém. Muita gente que não foi ainda, você precisa ser batizado nas águas. O batismo, ele não é simplesmente algo simbólico qualquer. Ele é algo que tem poder. Ele é algo que libera algo novo sobre a sua vida. Então, vou te batizar aqui, mano, não sei como. Então imagina que tem a água aqui. Vem para cá para mim poder ler aqui. Ele fala: de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte. Então quando você entrega a sua vida para Jesus e você é batizado, e quando o Davi é imerso nas águas, quando ele é imerso nas águas, e ele está imerso nas águas lá, fica imerso nas águas aí, faz igual Matrix assim, ó. Isso aí, fica parado, mano. Quando ele é imerso nas águas, ele está representando a vida velha lá, a vida velha está sendo deixada naquela água. Então ele representa a cruz, a morte de Cristo. Ele morreu com Cristo, ele está debaixo da água, morto com Cristo. Mas quando ele levanta como Cristo ressuscitado. Quantos podem dizer glória a Deus? Quando você levanta no batismo, você levanta como Cristo ressuscitado. O Espírito que ressuscitou entre os mortos começa a habitar em você. Mas o batismo nas águas, ele precisa vir acompanhado do batismo no Espírito Santo. Porque como ele diz lá, ele não vem apenas encher você do Espírito, mas é Espírito e fogo. E é nesse momento que eu levanto o Davi. Às vezes tem pessoas que são batizadas na hora, mas ele começa a buscar pelo batismo do Espírito Santo. Porque o batismo no Espírito Santo vai gerar de fato uma nova vida. Ele vai poder dizer: agora eu estou cheio do Espírito Santo. Meu irmão, não pode vir um diabo que for, eu estou cheio do Espírito Santo. Amém? Obrigado, Davi. Então, ele morre com Cristo, ele ressuscita com Cristo. Quando ele levanta, simbolicamente, de forma sobrenatural, isso acontece. E ao mesmo tempo ele começa a buscar pelo batismo no Espírito Santo, se ele não for batizado antes. E não se sinta mal se você não é batizado ou não, mas eu quero nessa noite te tirar da zona de conforto para que você peça: Senhor, eu quero ser batizado pelo Teu Espírito. Muitas coisas que nós não vencemos na nossa vida, às vezes é por falta desse batismo. Muitas coisas que você poderia romper em algumas áreas da sua vida, às vezes é por falta desse batismo. Muitas coisas que acontecem, às vezes a frieza, às vezes é por falta dessa busca por esse batismo no Espírito Santo. Quantos estão me entendendo aqui? Diga amém. Isso é o Evangelho do Reino. A cruz, ela não é um destino, mas é uma porta que nos possibilita a levar a mensagem do Evangelho no poder do Espírito Santo. A cruz não é um destino, ela é a primeira porta de entrada. John Wesley dizia, eu amo essa frase, ele diz assim: eu me coloco em chamas e o povo vem para me ver queimar. E você pode dizer assim: John Wesley, ele fazia isso dentro da igreja. Não. Na época da Revolução Industrial, na Inglaterra, esse cara foi um dos caras mais relevantes que esse mundo já viu. Ele conseguiu trazer muitas leis trabalhistas. Naquela época, na Revolução Industrial, as pessoas trabalhavam cerca de 16 horas por dia, crianças trabalhavam, muitas eram mortas, inclusive, no meio da rotina de trabalho. Muitos eram escravos, muitos eram levados em exportações
ilegais e eram escravos ilegais e morriam. E John Wesley, cheio do Espírito Santo, transformou a sociedade naquele tempo. Trouxe um novo tempo ali, inaugurou um novo tempo ali, através do poder do Espírito Santo. Não apenas numa vida de pregação. Na verdade, a sua vida era uma pregação, tudo que ele fazia. Fez um trabalho social incrível, e ele dizia isso: eu me coloco em chamas e o povo vem para me ver queimar. Que essa seja uma frase para as nossas vidas, sabe? Se coloque em chamas para as pessoas te verem queimar por Jesus. E elas disserem: cara, o que é isso? É o Super Saiyajin? O que é isso? O cara está queimado, está queimando. Ele trouxe um avivamento sobre a Inglaterra, porque ele gastava a sua vida na presença de Deus. Um outro cara que eu gosto muito, que queimava pela presença de Deus, e sem lhe falar palavra alguma, ele transformava vidas, se chamou Charles Finney. Um dos maiores exemplos que eu gosto, eu sempre lembro disso, e lembrei fazendo a pregação. Ele chega em uma fábrica, e eu acho que ele foi pregar, não lembro o que ele foi fazer. Ele chega numa fábrica, ele abre a porta. Quando ele abre a porta, ele entra lá, tem duas mulheres trabalhando, e ele não fala nada, ele fica olhando. E uma das mulheres que estava mais à frente, ela olha para ele, e ela fica com os olhos fixos aos olhos do Charles Finney. O Charles Finney lá parado. E aquela mulher começa a chorar. E aquela mulher começa a sentir, ter uma experiência com o Espírito Santo ali. E a outra mulher que estava do lado dela olha: cara, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Ela olha para o Charles Finney e ela começa a chorar também. Uma terceira pessoa vê e começa a chorar. E eles começam a sentir o peso da glória de Deus. E eles começam a entrar em arrependimento. Aí vem o chefe da fábrica, vem todo mundo: o que está acontecendo? Eles olhavam para o Charles Finney e algo começava a acontecer. A glória de Deus começou a descer naquela fábrica. E o Charles Finney parado ali, olhando sem fazer nada. E as pessoas começaram a cair em arrependimento, recebendo a glória de Deus e se convertendo ao Senhor. A partir dali, não somente aquela fábrica foi impactada, mas aquela cidade foi impactada. E o Charles Finney lá parado, sem fazer nada. Tudo porque ele estava em chamas, porque ele estava cheio do Espírito Santo, ele tinha algo diferente. Eu e você, nós temos que nos incomodar quando as pessoas não veem algo diferente em nós. Quando elas nos confundem com as coisas que estão no mundo. Elas precisam ver algo diferente. Elas precisam olhar nos nossos olhos e ver: cara, você tem algo diferente, me dá isso, eu preciso. Um mundo tão destruído, um mundo de divórcio, né? Virou moda divórcio agora. Elas precisam olhar para você, para a sua família, sua futura família. Elas precisam encontrar e ver no seu testemunho restauração, vida e poder de Deus, e dizer: eu quero isso também para mim. Eu quero. É interessante que a eclésia, os apóstolos, em pouco tempo, pelo poder do Espírito Santo, eles alcançaram ali as nações de forma muito rápida. De forma muito rápida. Eles alcançavam os mercados, eles alcançavam os comerciantes. É interessante porque a Bíblia diz que até os próprios fariseus lá, eles se convertiam meio que escondido, mas se convertiam porque a glória de Deus era palpável quando aqueles homens chegavam. A Bíblia fala lá em Marcos 16:20, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Quero te dizer, na verdade eu quero que você diga para a pessoa que está do seu lado: Deus te chamou para ser uma chama ardente. Agora fala, sem frieza, vamos lá. Quantos são pentecostais aqui? Diga amém. Falei: Deus te chamou para ser uma chama ardente. Dá uma rajada de línguas estranhas. Sabe, o batismo do Espírito Santo, ele não é essa coisa que, foi tão legal quando eu fui batizado, pastor. 1980, foi uma experiência linda, eu nunca esqueço. Foi maravilhoso, eu senti aquilo. Aí você olha para a pessoa hoje fria. Sabe, você precisa pôr lenha no altar. O batismo no Espírito Santo, ele é algo contínuo. Você precisa botar lenha no altar. Você precisa colocar esse fogo para aquecer. Uma das coisas que eu tenho feito muito, e eu quero te encorajar a fazer isso: fale em línguas. A palavra de Deus fala que o falar em línguas edifica a si próprio. Às vezes em qualquer ambiente eu começo a falar em línguas. Eu estou lá, cara, eu sou crente, eu sou louco, eu sou evangélico.
Eu vou falar em línguas, cara. O que adianta você ser batizado no Espírito Santo e não usufruir da plenitude disso? É igual aquele exemplo que a pastora falou no tabernáculo. O que adianta você saber ler e não ler? Você é igual a um analfabeto. O que adianta você ter tudo e estar posicionado em um lugar em que Deus te colocou, mas não usufruir dessa plenitude? O que adianta? Deus te posicionou em um lugar para você usufruir disso. É real que quando você entrega a sua vida para Jesus, quando você passa pela experiência do batismo, você sim é assentado em lugares celestiais. Você sim se torna co-herdeiro do trono, herdeiro do trono de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz. Ele te dá pela graça. Mas o que adianta você estar posicionado, por exemplo, você está no seu trabalho, você é o chefe, você tem um cargo de chefia maravilhoso, você tem poder de influência, mas você não se qualifica para aquela posição. Você não estuda, você não busca mais, você não avança, você não dá um passo. O que adianta a posição? É real a posição. E para isso que nós entramos em uma outra parte que algumas pessoas já chegaram e perguntam: Neto, cara, como é que eu mantenho a chama acesa? Como é que tu faz para manter a chama acesa de Deus no teu coração? E é muito simples. É só a gente ler a Bíblia. O primeiro ponto é você, como eu já falei aqui, mediante uma vida de rendição a Deus. Como eu sempre falo, aquilo que você adora, aquilo que você contempla, a atmosfera que você cria ao redor de você, vai criar algo que pode te levar para o buraco. Aquilo que você posta, aquilo que você vê, aquilo que você curte, aquilo que você conversa, sabe? Aquilo vai criar uma atmosfera. E aquilo pode te fazer cair, mesmo que você tenha o Espírito Santo. Algo que eu acho interessante é que Jesus, antes de começar o seu ministério, ele jejuou 40 dias. Ele estava on fire. O pai estava on. Ele estava pronto para ir. Mesmo assim, no ambiente de glória, o diabo foi lá tentar ele. Quem te disse que o diabo não vai te tentar quando você estiver jejuando, orando? Talvez aí que ele vai te tentar mesmo. Mas é nessa hora que você vem com essas armas, com as suas armas espirituais. E o segundo ponto, que Deus falou muito comigo nessa viagem, mediante ao arrependimento. Se tem uma coisa que nós precisamos falar nesse tempo, é sobre arrependimento. E o arrependimento não é, eu não quero que você se sinta constrangido e triste, porque quando se fala a palavra arrependimento, às vezes é até pesado, mas o arrependimento ele deve produzir alegria, amém? Alegria. Estava pensando, existe muitas teologias hoje, uma delas é a própria hipergraça. Eu tenho conversado isso muito com meus discípulos, que fala muito da graça de Deus e é maravilhoso, mas esquece de uma outra parte, que é a parte do arrependimento. E o arrependimento, ele restaura a conexão com Deus. Se você não vive uma vida de arrependimento, eu estava analisando isso, eu falei: Senhor, eu preciso viver uma vida de arrependimento de fato, de abrir a minha boca todos os dias, ou sempre estar lembrando de dizer: Senhor, me perdoa por isso ou por aquilo. O arrependimento ele gera humildade e dependência de Deus. Uma ilustração que eu achei legal de alguém é que ele fala que a salvação é: você foi salvo e você está sendo salvo, que é o processo de santificação, é um processo. Quem é que nunca pecou aqui? A gente peca, sem saber. E o pecado é acidental, mas mesmo acidental é um pecado. Por isso, em humildade e dependência, eu sei que eu peco e eu preciso pedir perdão de Deus. E aquilo torna a minha audição mais sensível. O que adianta você estar posicionado se você não ouve a voz do seu Senhor? O arrependimento ele restaura a conexão. O arrependimento ele gera dependência. Mediante tudo aquilo que nós estamos vivendo, você vai lá para fora, você vai para o mundo e você é empoeirado das porcarias que existem às vezes. É importante sim você chegar e entrar na presença de Deus e se arrepender. Interessante porque muitas pessoas hoje não conseguem vencer o pecado. Sabe por quê? Eu falava isso para alguém e falava: cara, a primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer que você pecou. É reconhecer que você errou, cara, reconhece. Isso aqui não é um pecadinho, não existe pecadinho, você pecou contra Deus. Mas existe redenção e vida para você. Existe alegria após o arrependimento, mas reconheça.
Sabe, o arrependimento não é para vir quando alguém chega e te confronta e, eu vou me arrepender porque aquela pessoa falou. Não, se você está conectado na videira verdadeira, cara, você vai, rapaz, isso aqui não foi legal. A forma como eu falei não foi legal. A forma como eu desonrei os meus pais não foi legal. Você vai reconhecer, isso é viver uma vida de arrependimento. Eu posso te garantir que você sempre vai viver em chamas para Deus. Eu estou salvo, eu estou sendo santificado, e eu serei salvo quando esse corpo será redimido totalmente. Nós vamos para a glória de Deus. Eu gosto de uma frase do T.D. Jakes que ele fala assim: a salvação é gratuita, mas para viver com Jesus e ser um ministro do reino vai te custar tudo. Tudo. O evangelho ele não mudou. O evangelho ele não foi afrouxado. Não existe isso. Se nós queremos tudo de Deus, nós precisamos dar tudo a Ele. É por isso que eu oferto mais, é por isso que eu dizimo mais. Eu posso dizer por experiência própria. Não é algo que eu estou falando que eu não tenho vivido. É por isso que eu me dou mais. Quanto mais eu me dou a Deus, mais eu recebo algo novo dEle. Mais eu recebo. Você pode estar recebendo porque Deus é bom. Você pode receber algo, claro, Deus pode te abençoar de qualquer forma. Isso Deus ele continua sendo bom. Mas quando você não vive uma vida de rendição, de arrependimento, entendendo que você tem que entregar tudo a Ele, você não vai viver nem, talvez, 5% daquilo que Deus tem para te dar, para dar para a minha vida. O sacrifício ainda é real. O arrependimento ele gera humildade, para saber que você nunca vai sair do centro da vontade de Deus e da onde você tem que estar. Um outro exemplo que eu não coloquei aqui é a própria palavra de Deus. Eu escutei um exemplo muito legal, achei muito legal, que dizia que você pode ter promessas de Deus, você pode até ter uma visão. Eu sempre falo isso, que você pode ter visão e ser um visionário. O visionário ele faz acontecer. Quem tem visão, ele só tem visão, ele só fala, ele só fantasia, mas nada acontece. E de repente Deus te deu uma visão, Deus te deu alguma palavra que aquilo lá é o seu destino, aquilo lá tem a ver com o seu chamado. E o exemplo é que é como um farol, que você está no meio da mata e você vê aquele farol lá longe. Você consegue ver o farol é muito forte. Só que para você chegar ao farol, você não vai conseguir andando na escuridão. Para você chegar ao farol, talvez às vezes você vai ter que ir e descer vales, subir montanhas, descer os vales. Você não vai ver o farol às vezes. Mas o que a palavra de Deus fala? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Entende? Então, eu tenho um farol, mas eu sempre estou me munindo de uma palavra de Deus para chegar àquela promessa. Ontem eu falava para alguém, falei, cara, você está passando por essa dificuldade? É muito bom que eu estou te falando, isso tem a ver muito, eu sei que Deus está falando também, porque Deus fala através de pessoas, mas busca uma palavra de Deus para isso. Busca. Eu não posso fazer muita coisa por você, mas eu tenho certeza que Jesus pode transformar a tua vida agora. Então você começa a dizer, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e você começa a caminhar por palavras que Deus vai te dando no caminho, até você chegar àquele farol, até você chegar ao destino que Deus preparou para você. Amém? Quantos entendem? Tenha uma palavra de Deus, seja cheio do fogo de Deus. E para finalizar, eu quero usar um exemplo. Lá na nossa lua de mel, a gente viajou para alguns lugares, e como sempre Deus falando algo, e a gente foi em uma cutelaria, acho que alguns viram, né, na verdade, uma cutelaria, o cara pega um ferro do nada e ele produz uma espada, uma faca, qualquer coisa que ele quer. E a gente chegou lá, a gente viu aquele lugar bem bagunçado, mas com muita história. A maioria das casas nesse lugar que a gente foi, lá em Monte Belo do Sul, são famílias, na verdade, de descendência italiana. A gente até viu lá eles falando um dialeto italiano. A gente queria muito conhecer a história. A maioria dos negócios e empreendimentos lá, eles são passados desde o tataravô, bisavô. E a gente visitou algumas casas. Para você ter noção, no lugar onde a gente estava, nessa cutelaria, ele usava máquinas que o bisavô dele usava. Algumas das máquinas era o bisavô dele usava. Bisavô era tataravô, só sei que tinha mais de 100 anos, ele falou pra gente. Mais de 100 anos.
Ele estava mantendo a tradição da família. E a gente chega lá e começa a filmar e começa, cara, vocês querem que eu forje uma faca para vocês? Forge aí, eu nunca vi, eu quero ver. E tudo sujo lá, né, amor? Uma bagunça, assim, tinha chifre de tudo que é jeito que ele faz como é que é o cabo da faca. O pessoal manda do Chile, de vários países e nações para ele fazer faca, né? E ele era bem bagunceiro. Aí ele pega, eu vou começar e vou mostrar para vocês como é que faz. E ele pega, e ele tem um local que se chama forja. Lá na forja na verdade, é um lugar assim, extremamente quente. Eu não sei se tem a foto aí. Ele coloca na forja. A outra foto tem? Da forja? Tem não, né? Mas ele pega e coloca na forja, que é um lugar com muito fogo e com altas temperaturas, tanto que ele nem chega perto. Ele pega o tenaz, não sei se você conhece essa palavra tenaz, tem lá em Isaías. Ele pega o tenaz, e a gente já começando a ver a Bíblia ali. Ele pega o tenaz, ele põe aquele pedaço de prego feio, velho, enferrujado, e ele coloca na forja. E o ferro pega fogo, e a gente não pode nem chegar perto de tão quente que é. E quando ele tira, irmão, quando ele tirou, eu estava com a Pri filmando, a gente começou eu me segurei para chorar, ela estava emocionada, se tremendo toda, e você vê aquele ferro brilhante como esse aqui. Cadê a foto? Não sei se dá para ver muito. E a faca, ela vem toda mal feita, mas ela vem mais ou menos dessa cor. E nesse momento, ele pega e começa a de fato forjar e a bater na faca. E ele começa a moldar aquela faca e começa a se tornar uma obra de arte. Aquilo que não era nada, aquilo que era indispensável. Para você ter noção, ele tinha algumas coisas lá que eram ferros de ferrovia, né? De trem. Eram ferros antigos de trem. Ele pegava aquilo, ele transformava o que ele queria. Ele é especialista, na verdade, em facas, em espadas. E ele pega, ele coloca no fogo, ele vai lá e bate. Ele vai lá e coloca na prensa. E quando a gente viu aquilo, a gente viu a palavra de Deus, a gente viu um fogo, um ferro duro em chamas, se tornando como se fosse um chiclete. Ele pega depois, ele mostrou pra gente, ele vai fazer o cabo, e está em chamas, a faca está dessa forma, bem vermelha, bem quente, e ele dobra como se fosse um pedaço de plástico, assim. E a gente, meu Deus, cara, olha o que Deus faz, o que Deus faz com a gente. Sabe, quando você está em chamas, você se torna livre, você se torna dependente, você deixa Deus fazer o que Ele quiser com você. Se Deus quiser te refazer, Ele te refaz. Se Deus quiser te transformar do jeito que Ele quer, Ele te transforma. Mas você precisa estar em chamas. Você precisa estar constantemente cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus. Muitas pessoas reclamam e falam, estou frio, parece que nada está acontecendo, parece que eu não estou avançando. Como é que faz para acontecer isso? Cara, você tem que restaurar sua conexão com Deus, isso é responsabilidade sua. Você tem que estar sempre conectado com o dono da forja, porque é Ele que te coloca em chamas, é Ele que te coloca no fogo, para Ele te transformar do jeito que você quer. Isso é muito importante, porque eu entendo que para cada temporada da nossa vida, para cada estação da nossa vida, Deus Ele quer fazer algo novo, Ele quer te forjar de novo. Entende? No início você era uma faca menor, e para menores coisas que Deus tinha para você, mas a partir de um momento Ele quer aumentar, e de repente Ele quer te transformar numa espada, eu não sei, mediante aquilo que Ele tem para você. Se você não estiver no fogo, Ele não tem como fazer nada. Se você não estiver vendo uma vida de arrependimento, uma vida de rendição, uma vida de clamor a Deus, dizendo, Senhor, me enche mais de Ti, eu dependo de Ti. E você poder dizer assim, cara, tudo que eu tenho feito na minha vida, na verdade não fui eu que fiz, foi o próprio Deus que fez através de mim. Deus quer te forjar, Deus quer te encher com o fogo dEle, Deus quer te empoderar verdadeiramente, porque eu acredito que não existe uma igreja relevante que não seja cheio do poder do Espírito Santo. Não existe uma igreja que vai alcançar as nações que não seja cheia do Espírito Santo. E eu quero te dizer que isso não é uma responsabilidade da igreja necessariamente, mas isso é uma responsabilidade sua de manter a sua chama acesa.
de manter a sua conexão com Deus, de manter o seu relacionamento com Ele, você tem ferramentas. Nós temos ferramentas para manter o nosso fogo aceso, a nossa chama acesa. Como John Wesley fala, eu me coloco em chamas e o povo vem para me ver queimar. Eu queria te pedir para você ficar de pé nessa noite.